vou começar então já, né? O que vocês acham? Eu tô pronto aqui. Então, bom, então, tá aparecendo para vocês aí o slide? Sim. Tá. Eu vou deixar ele assim porque quando eu coloco ele em tela grande, ele aparece vários troços aqui que eu não sei o que faz. Bom, quem quiser ficar com a câmera aberta aí, dá uma ajudada. Bom, então, para começar, a aula de hoje é sobre a Revolução Russa. Então, a gente vai falar de Lenin, a gente vai falar de Krupskaya, que era a esposa dele, era uma dos principais nomes na educação soviética. A gente vai falar de Stalin, a gente vai falar um pouquinho de Trotsky também. E o grande foco hoje é ver como que essa revolução ela adaptou várias questões do marxismo, várias questões do socialismo como um todo, à realidade russa. Então, a gente vai ver como a Rússia passou de um país extremamente pobre, agrário, que não tinha praticamente indústria, para uma potência que mandou homem para a Lua, mandou um monte de satélite, fez bomba atômica e batia de frente com os Estados Unidos. Então, para começar, vou fazer um pequeno contexto aqui. Então, a Rússia, em 1917, ela vinha de um histórico de pobreza extrema, de analfabetismo, de condições de trabalho péssimas, com jornadas gigantescas, sem direito nenhum, com salários extremamente baixos, que praticamente não dava para as pessoas se alimentarem direito, não dava para conseguir roupas melhores, todo tipo de reprodução material era muito escasso. Então, nesse contexto, a classe dominante era pautada na terra e o seu representante maior era o czar, que era o líder do país, e, e
essa dinastia que eram os Romanov, que ocupavam esse cargo, eles mantinham a Rússia nessa situação de pobreza extrema durante muitos séculos. Então, quando chega em 1900 até 1917, toda esse histórico de pobreza extrema, ele está extremamente forte na vida das pessoas. Então, isso é um dos pontos centrais que faz com que o país consiga fazer uma revolução. Só que não é o ponto determinante para isso, porque a fome ela não necessariamente gera revolução, ela não necessariamente gera uma mudança de regime político, de regime social. Então, além disso, no finalzinho do século XIX, a Rússia estava passando por várias crises e vários conflitos entre a população e o czar, porque ele, ele tinha uma administração extremamente autoritária, ele focava tudo na elite agrária, tudo na igreja ortodoxa. Então, para a população não sobrava praticamente nada da riqueza do país. Enquanto todo mundo vivia na miséria, a nobreza estava extremamente bem de vida, fazendo banquetes e todo tipo de coisa que era extremamente problemático. Então, em 1905, chega um ponto que a população, já cansada de toda essa situação, ela resolve ir até o czar e levar uma lista com várias demandas, com várias questões que eles queriam, como redução da jornada de trabalho, melhores condições de saúde, de alimentação, reformas econômicas, políticas. E o czar ele respondeu a essa lista de demandas de forma extremamente autoritária. Ele mandou a polícia para cima dessas pessoas, ele criou uma situação muito desconfortável no contexto do país, porque ele não se propunha a ter um diálogo com as pessoas, com as necessidades delas. Então, é nesse contexto que a Rússia vai caminhando para um aumento da tensão e para uma possibilidade de mudança, porque nesse primeiro momento, em 1905, os objetivos eram praticamente burgueses, assim, eram melhor condição dos meios de sobrevivência, eram modificações na jornada de trabalho, não era nada de grande rompimento com a realidade, nada de mudança estrutural, era mais uma questão de melhoria de vida. E a partir disso, começa a se desenvolver na Rússia uma vanguarda de operários que é o grupo que vai liderar esse movimento de descontentamento, de querer mudanças para a Rússia. Ele vai ser liderado por essa classe operária que tem uma proximidade maior com a teoria, tem um tipo de organização melhor do que o dos camponeses, por exemplo. Então, eles têm uma lógica organizativa que facilita essa liderança e essa proposta mais embasada de uma modificação da realidade. Então, no começo de 17, ocorre uma primeira revolução, em que a Duma, que era uma espécie de assembleia, de câmara, ela é invadida em Petrogrado e ela é substituída por dois comitês. Um representado pela burguesia e o outro representado
pelo Soviete de Petrogrado, que era uma espécie de assembleia popular que era representante efetivamente do povo. Então, a partir de fevereiro de 17, começa a ter essa forma de assembleia dupla e um governo provisório que era liberal. Então, o compromisso com a propriedade privada ele não foi rompido. A continuidade na guerra ela era uma pauta desse governo provisório, porque em 1917 já estava no meio da Primeira Guerra Mundial e a Rússia não tinha condições econômicas de se manter nessa guerra, não tinha muitos motivos para participar dessa guerra. Era um país europeu que estava praticamente periférico, porque não tinha industrialização, não tinha poderio colonial, então essa guerra ela não era boa para o conjunto da população, mas para os industriais, para a burguesia local era. E enquanto essa assembleia burguesa ela mantinha esses dois pontos, o grupo do Soviete pretendia fazer uma reforma agrária, fazer uma modificação profunda no exército, sair da guerra, porque a guerra trazia uma crise gigantesca de alimentação, de pessoas, de várias coisas que não faziam sentido ter. Então, é a partir disso que começa a ter um movimento para fazer com que o Lenin ele retorne para a Rússia, porque nesse momento ele está exilado, então começa a ter toda uma movimentação para ele retornar para a Rússia, para ele botar fim à guerra e com isso modificar a situação da Rússia na guerra, porque a guerra era entre a Inglaterra, a França e os Estados Unidos depois, e a Alemanha e a Áustria-Hungria. Só que para a Alemanha, manter dois frontes era extremamente desvantajoso. Então, eles financiaram esse retorno do Lenin para fazer com que a Rússia saísse da guerra e, com isso, ter só o fronte ocidental para lidar. Então, o Lenin ele retorna e ele começa a liderar esse movimento revolucionário que já estava crescendo, até o ponto que chega em outubro e eles decidem colocar isso de vez para funcionar. Então, o governo provisório ele é desmontado, eles colocam um governo controlado pelo Conselho dos Comissários do Povo, que era formado pelos socialistas, pelos bolcheviques, e eles começam a fazer algumas medidas que vão realmente implementar as pautas que eram dos sovietes e fazer uma mudança realmente profunda na Rússia. Então, primeiro eles fazem o decreto sobre o controle operário, que redefine a gestão das empresas. Então, ela expropria a maior parte das empresas e deixa ela sob o controle dos trabalhadores. Eles começaram a confiscar propriedades, a estatizar a economia e se comprometeram a colocar fim ao domínio russo sobre algumas regiões que eram antes dominadas pelo Império Czarista. Então, essa questão de etnias entre os russos e os poloneses e o pessoal da Armênia, da Finlândia, ela está presente nisso desde esse momento e ela continua até praticamente o final da União Soviética. É uma questão que ela está sempre presente ali e gerando conflito. Em março de 1918, o novo governo da Rússia ele faz um tratado que faz com que a Rússia saia da guerra. Então, o objetivo da Alemanha de se livrar de um fronte concluído,
E o objetivo da Rússia de sair dessa guerra que não tinha nada a ver com eles, que não trazia nenhum benefício, também foi resolvido. Então, para a gente entender essa aplicação do marxismo que foi feita na Rússia, para a gente entender como que eles foram trabalhando a partir da realidade russa, a gente precisa começar pelo marxismo-leninismo, que é uma revisão da teoria do Marx, que ela foi realizada por Lenin anos depois dos escritos, e os temas principais que ele trata são o Estado, a Revolução e o Imperialismo. Então, para o Lenin, ele volta à obra de Marx e ele vai mostrando como vários dos marxistas do seu tempo, eles deturpam várias coisas, eles não são tão revolucionários como Marx pretendia que a teoria fosse, eles mantêm muitas questões burguesas que não era para ter, então, para ele, a transição do capitalismo para o comunismo, ela devia ocorrer através da quebra do Estado e da burocracia que controla o Estado. Então, para ele, o Estado capitalista, como eu falei na primeira aula, ele era um instrumento de poder, ele era um instrumento de opressão, um instrumento de manutenção dos benefícios da classe dominante. Então, para que o sistema econômico, político, social, ele mudasse profundamente, precisaria ocorrer uma quebra desse Estado. Então, para acontecer essa quebra, precisaria acontecer uma revolução em que a classe trabalhadora se levantasse contra o Estado e começasse a implementasse uma ditadura contra ele, contra essa classe que antes era dominante, e começasse a minar o poder político do Estado. Então, na transição para o comunismo, segundo Lenin, a maioria da classe trabalhadora se colocaria sobre a classe capitalista praticamente nos mesmos termos que a classe capitalista se coloca sobre a classe trabalhadora. Então, ela, de certa forma, oprimiria essa outra classe que, historicamente, a explora durante séculos. Então, a quebra do Estado burguês, ela vai minando todos os benefícios políticos, os benefícios econômicos e sociais que o Estado mantém. Então, um dos pontos centrais para ele é o fim do exército permanente, porque o Estado ele tem o monopólio da força. Então, se ele perde o exército permanente, ele perde a sua principal ferramenta de manutenção desse poder. E para ele, se o povo estiver armado, se a vanguarda revolucionária dos operários estiver armada, ela não vai precisar realizar de uma força de segurança como um exército ou polícia, e ela vai poder se sobrepor a essa estrutura que está colocada. Então, ainda nessa teoria, ele fala muito do definhamento do Estado, que com a transição para o socialismo e para o comunismo, o Estado ele não vai ser extinto de uma vez, ele vai definhando, porque à medida que você tira o poder político, à medida que você tira o poder de repressão, tira os benefícios econômicos da alta casta, a partir do momento que você faz com que os membros como deputados, juízes sejam eletivos, sejam responsáveis por suas decisões e sejam passíveis de demissão a qualquer momento, você tira toda essa hierarquização que foi construída. E para ele uma das questões centrais também é a implementação de um salário de trabalhador, que basicamente não importa
o cargo que esteja ocupado, o salário vai sempre se manter dentro de um certo limite para manter a tomada de decisão focada numa classe, focada numa questão mais igualitária, porque, por exemplo, como a gente tem hoje deputados, senadores que ganham 30 mil por mês e um salário mínimo que é de R$ 1.000, esses deputados eles não vão pensar nessas questões de quem ganha R$ 1.000 por mês. Então, essa o intuito de manter esse salário relativamente igualitário. E para o Lenin, nesse processo de transição, pode acontecer de alguns excessos individuais na repressão, de, sei lá, execução além do necessário, coisas assim, que para ele elas são pautadas na desigualdade que a gente vive. Então, para ele, conforme essa desigualdade for acabando também, esses excessos eles vão diminuindo. Tá claro até aqui? Tá, Alô, Oi, posso comentar um pouco? pode. Depois eu vou falar sobre a ditadura do proletariado, mas pode falar. Não, tranquilo. É só, primeiro, sobre revisão da teoria marxista, isso talvez possa causar uma confusão com o conceito de revisionismo, né? Uhum. Então, Lenin não era revisionista, ele era contra o revisionismo, ele desenvolve a teoria marxista, né? Acho que essa é uma palavra melhor, só para ter uma questão conceitual mesmo, né? Que às vezes você vai ler depois revisionismo, vai pensar, putz, Lenin revisionista, tá ligado? Não, não era isso. Uhum. É... Ditadura do proletariado você vai falar depois, né? Então Bom, é isso. Eu ia fazer uns comentários, mas vou deixar você falar primeiro. só para focar um pouco nessa questão da ditadura do proletariado, ela também entra um pouco nessa coisa conceitual, assim, de causar uma certa comoção, porque a ditadura do proletariado, ela é sempre transformada numa coisa de os comunistas vão tomar o poder e vão implementar uma ditadura que você não pode pensar, não pode andar mal vestido, não pode ter uma casa, ter um carro, uma ditadura que você não vai ter nenhum tipo de liberdade. Que vai E, ter na verdade, catálogo de corte de cabelo. Lá que o pessoal fala da Coreia do Norte, né? Que vai ter catálogo lá de corte de cabelo. Só pode ter 2 cortes de cabelo. exatamente, é esse tipo de coisa. E, na verdade, a ditadura do proletariado, ela não é essa ideia. Ela é a ideia de que no capitalismo a gente vive numa ditadura da classe burguesa. Então, para suprimir essa ditadura da classe burguesa, a gente precisa de uma ditadura do proletariado. E essa ditadura, ela não é implementada contra o conjunto da população, ela é implementada contra a classe capitalista. Então, a ditadura do proletariado, ela reprimiria figuras como o Jeff Bezos da Amazon lá, o Bill Gates, esse tipo de gente. Não é o conjunto da população que vai ter que usar o mesmo corte de cabelo do Kim Jong-un e vai todo mundo ter que vestir roupinha militar verde e andar com a postura certa. Não é esse tipo de coisa. E, inclusive, a ditadura do proletariado, ela é só um passo até chegar numa democracia plena. Então, junto com essa ditadura, tem uma democracia que é voltada efetivamente para a maioria, uma democracia em que a classe trabalhadora participaria da administração, participaria de todas as tarefas do dia a dia, até chegar no momento em que essa imposição de uma classe sobre a outra fosse acabasse, e aí todo mundo viveria essa democracia plena, sem hierarquização, todo mundo participaria das tarefas públicas de tomada de decisão, de fiscalização, e o Estado se tornaria uma ferramenta administrativa, se tornaria algo como
uma ferramenta para definir a planificação da economia, para definir questões de defesa, para definir questões como planificação das empresas que existem na sociedade, para gerir toda a vida pública, efetivamente. É Então, que, das, perdão, uma das principais questões que faz Lenin entrar em conflito com os anarquistas, porque boa. porque para ele os anarquistas eles pregam o fim do Estado de uma hora para outra. Então, para eles seria uma revolução que botaria fim ao Estado e a gente ficaria completamente sem Estado já e sobre nenhuma forma de Estado, nem como uma ferramenta de administração, nem nada. A gente simplesmente pularia de um Estado burguês que oprime todo mundo para uma ausência de Estado de uma vez para outra, sem levar em conta que essa transição ela demora, porque você precisa modificar a estrutura econômica, precisa modificar a mentalidade das pessoas, precisa modificar toda a questão da vida pública, planejar a economia, planejar o desenvolvimento do país. Então, não dá para simplesmente botar fim no Estado de uma hora para outra. Precisa ter uma transição para fundamentar as bases dessa nova sociedade. Ela não cresce do nada, ela é sempre gestada nessa sociedade anterior e ela chega à superfície conforme ela vai se desenvolvendo e vai sendo implementada na realidade em que você está trabalhando com isso. Tudo certo? Posso ir para o próximo? Não, só vou falar para todo mundo que puder ler o livro O Estado e a Revolução do Lenin, porque é incrível assim para você entender todo esse conceito. Vale muito a pena. Bom, aqui a gente vai falar da Krupskaya, que ela era esposa do Lenin, e muito mais do que isso, ela era uma teórica marxista, e ela focava bastante na educação e nas questões envolvendo a mulher. Então, ela participou ativamente da formação do sistema educacional da União Soviética. Ela participou até morrer dos comitês principais. Ela tratava bastante da questão da mulher, só que os livros dela não foram muito traduzidos para o português. Então, é bastante difícil de achar a produção dela em português. E algumas das questões que ela trabalha é a da educação socialista. Então, para ela, a escola ela tem que estar ligada diretamente à prática. Então, não basta você ir e aprender a partir de livros e ficar fazendo provas, atividades desse tipo. Para ela, precisa acontecer uma união entre o conhecimento e a prática, entre a atividade intelectual e o trabalho. Então, para ela, a escola tem que desenvolver hábitos de organização, a escola tem que ensinar coisas do dia a dia, como cozinhar, costurar roupa, limpar a casa, e trabalhar isso a partir de uma questão juntamente com o ensino. Então, precisa formar essas crianças para que elas possam contribuir para a sociedade com o que elas mais gostam, com o que elas mais se sentem confortáveis, mas para isso elas teriam uma base multidisciplinar gigantesca. Então, eles teriam o contato com o maior número possível de ofícios, de setores produtivos do país, de setores políticos, teria um forte incentivo à alfabetização. Então,
todas essas questões elas são implementadas ao longo da história da União Soviética e a partir dos anos 40, elas começam efetivamente a mostrar grandes resultados, porque a educação soviética, ela se desenvolve absurdamente rápido e ela mostra ser de bastante qualidade, porque o país começa a formar astrônomos, engenheiros, pessoas de todos os segmentos de indústria, de energia, e inclusive isso fica evidente na capacidade produtiva de equipamentos militares, na capacidade produtiva de foguetes, de satélites, na própria criação da bomba atômica. Então, a educação ela vai se mostrando como algo realmente modificado profundamente, porque em 1917 a Rússia, ela praticamente quase todo mundo é analfabeto ou sabe só escrever o nome, não tem acesso à escola, muito porque, por causa das longas jornadas de trabalho e do baixo salário, as crianças têm que trabalhar desde muito cedo, as mulheres não têm condições de passar muito tempo com os filhos quando eles nascem, então a mortalidade infantil é bastante alta, a alimentação é ruim, não tem muitas escolas, então a partir de 17 que essa situação começa a mudar. E uma outra questão que é bastante importante para essa autora, que eu não coloquei no slide, é a questão das mulheres. Então, no livro dela, The Worker Woman, ela fala da situação da mulher trabalhadora russa e como ela é tratada como uma propriedade. Ela é propriedade do pai, quando ela casa, ela se torna propriedade do marido, e a única chance de emancipação que tem é ela trabalhar nas fábricas, porque a independência financeira é a única forma de se libertar desse lugar de propriedade. E isso tem várias implicações, assim, porque por ela ser vista como uma propriedade, o pai e o marido, eles frequentemente batiam nas filhas, nas esposas, não tinha uma legislação ou qualquer tipo de elemento moral contra isso. Então, isso era um problema extremamente forte. E se a gente olhar para a Rússia hoje, isso ainda existe um pouco, assim, porque parece que essa questão machista russa ela não se resolveu tão profundamente assim. Então, essa autora ela trabalha bastante com essa questão do papel da mulher na revolução. Então, para ela, a mulher precisa estar lado a lado com os homens na revolução, nas greves, na produção intelectual, na luta armada, na luta nas fábricas. Então, o papel da mulher ele é fundamental para essa autora. E como ela fazia parte dos comitês, ela era muito próxima da liderança revolucionária, ela conseguiu, de certa forma, implementar várias dessas modificações que ela via como necessárias, porque para ela, no livro dela, ela conta que nas experiências dela com trabalhadoras de fábricas, do campo, e com militantes do Partido Comunista, ela via que várias esposas elas não incentivavam os maridos a participar do partido, a participar de greves, de reuniões,
e que isso era muito por causa tanto do conservadorismo latente naquele período, como de, uma, de um sentimento de insegurança, de ser perseguido, de perder o emprego, de não conseguir se sustentar. E aí ela diz que não, isso não pode acontecer, porque se as mulheres não participam das greves, da revolução, metade dos trabalhadores não está participando dessa tentativa de mudança, que é uma mudança para todos os trabalhadores. Então, ela enxergava que os dois gêneros deviam participar ativamente dessa tentativa de mudança. Bom, ficou claro essa parte do leninismo, da Krupskaya, tá tudo certo? Top. Bom, então agora passando para a União Soviética, com a Revolução de 17 sendo vitoriosa, o Partido Comunista implementa um novo governo, um novo Estado, que deixa de se chamar Rússia e passa a se chamar União Soviética. Então, nesse novo país, várias questões são reformadas, são modificadas. Muita coisa do tsarismo tem fim, muita coisa acaba, muita coisa é transformada totalmente. Então, nesse novo país, a participação popular ela começa a ser bastante ampliada, porque através dos soviéticos, os soviéticos são pequenos conselhos que vão se centralizando até o governo a nível federal. Então, cada cidade tem o seu soviete, cada província tem os seus sovietes. Então, é como se o debate de todas as questões ele saísse da base da população e ele fosse se centralizando até a liderança, e isso faz com que não seja a liderança que tome as decisões. Ela aplica a vontade popular na planificação do país. Então, eles trabalham para ampliar essa participação popular o máximo possível. E junto disso, acontece uma das pautas principais desse movimento, que é a expropriação da terra e a expropriação da indústria. Então, se é um país que se propõe a ser socialista, a realizar uma transição para o comunismo, a expropriação da terra e da indústria são fundamentais, porque esses dois meios de produção, eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Então, eles precisam ser geridos pela população e ser geridos em prol da população. Então, eles têm que, primeiro, abastecer o país, eles têm que trabalhar para gerar riqueza para o conjunto da população, não só para um pequeno grupo dono dos meios de produção. Então, além disso, eles fecham meios de comunicação, e isso aí é uma questão também que pela propaganda ocidental liberal é algo extremamente atacado, porque a China não tem liberdade de imprensa, a China escolhe as notícias que todo mundo vai ver, a Coreia do Norte passa na TV que eles ganharam a Copa. Então, para a mídia ocidental, essa falta de liberdade de imprensa, ela é um problema. Só que fechar os meios de comunicação e implementar um meio de comunicação oficial controlado pelo Estado é uma decisão tática, porque a liberdade de imprensa
ela, ela é basicamente uma anarquia de discursos. Então, se você tem jornais de todo espectro político que podem falar o que querem, você pode ter uma oposição muito forte, pode ter, como a gente tem hoje, a Globo que molda as narrativas conforme os próprios interesses. Então, para um país recém-formado e ainda em transição, fechar esses meios de comunicação é fundamental, porque é preciso ter um certo controle dessa oposição, porque, como eu falei antes, é uma ditadura do proletariado. Então, os jornais, eles geralmente são controlados por essas burguesias. Então, é preciso ter um controle sobre isso. Além dessas decisões, a União Soviética também colocou fim ao sistema jurídico russo e substituiu a legislação por decretos que vinham do Comitê Central. Então, nesses primeiros anos, os juízes, eles não tinham um código de lei que eles tinham que aplicar. Eles aplicavam conforme o espírito revolucionário deles achava necessário. Então isso não tem muita base, assim, porque se não tem um conjunto de leis a ser seguidas, tem só decreto do Comitê Central, o que ainda não for decretado fica a pura e simples interpretação desses juízes. Então, essa questão do sistema jurídico, ela vai sendo construída ao longo do tempo, porque ela gera uma série de problemas, mas a substituição da legislação, ela é uma parte também fundamental, porque a legislação de um país capitalista, ela é pautada na propriedade privada, ela é pautada no benefício de donos dos meios de produção, que ela não faz mais sentido numa sociedade com uma lógica totalmente diferente. Além disso, na União Soviética surgiu uma organização de mulheres para construir tudo aquilo que a Krupskaya pretendia, que é emancipação, autonomia econômica, liberdade de divórcio, porque a liberdade de divórcio ela era imprescindível para se livrar de relacionamentos abusivos, de apanhar do marido. Então, é uma das pautas que se torna muito importante nesse sentido. Junto disso, eles nacionalizaram bancos, controlaram através do Estado a importação e exportação, e começa a acontecer uma planificação da economia. E isso é característico dessas experiências socialistas, a planificação da economia. A gente vê, por exemplo, na China hoje, na Coreia do Norte, no Vietnã, a economia, em Cuba, a economia é sempre planificada, porque a anarquia de produção, que é o que a gente tem no Brasil, ela é pautada pelo lucro, pela concorrência. Então, quando você planifica a economia, significa que você está tentando suprir todas as necessidades do país e está orientando a produção para resolver os problemas internos e para gerar riqueza para o conjunto da nação. Então, nacionalizar indústrias, bancos, controlar a importação e exportação é um aspecto econômico que é imprescindível para essas experiências. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Ou está tudo certo? Acho que tá tranquilo. O tema de regulação da mídia é muito importante, né? Ainda mais diante de uma das eleições que a gente veio e de como a mídia acaba sendo um papel fundamental na criação de uma ideologia, né? Muito interessante isso que você falou. E também como a mídia
ocidental, a nossa mídia, sempre coloca o debate entre os meios de comunicação controlados pelo Estado contra a nossa neutralidade, né? E não é nesse nível, né? Os nossos meios de comunicação controlados pela burguesia contra os meios de comunicação controlados pelo Estado. Talvez se a gente colocar nesses termos, fique mais balanceado, por assim dizer, né? Fica mais claro, né? Bom, agora passando para... Agora vem as questões mais polêmicas dessa aula, que são os elementos mais atacados pela oposição, pela burguesia, por alguns setores da esquerda, por uma série de grupos. Então, na União Soviética, uma das heranças que ela tem do czarismo é o sistema Gulag, que é um sistema de prisões e campos de trabalho forçado, para onde o governo mandava quem ele achava que não era para estar ali na sociedade. Então, isso é extremamente atacado pela mídia, é extremamente atacado por quem critica a Rússia socialista. Só que ninguém trabalha com o seguinte elemento. Esse sistema ele não foi implementado pela União Soviética. Ele sofreu algumas reformas, mas ele existia desde o czarismo. Os Romanov que criaram esse sistema de prisões. A União Soviética apenas mudou o objetivo deles. Então, um sistema prisional ele é sempre problemático, porque principalmente num governo que não tenta se passar por uma democracia, isso é bastante atacado. Então, no Gulag, para o Gulag eram enviados religiosos, opositores ideológicos, criminosos, homossexuais, e todo esse tipo de prisão é problemático, porque a prisão de religiosos, ela era incentivada por Lenin, porque ele tinha uma aversão bastante grande com religiões, com por esse lado mais transcendente. E isso se mantém com Stalin, isso só começa a se perder mais para o final da existência do país. Então, para os gulags iam parar católicos ortodoxos, iam parar católicos romanos, iam parar judeus, todas as religiões iam parar nesse sistema. E todo tipo de opositor também ia parar nesse sistema. Então, quem era liberal ia parar no Gulag, quem era comunista, mas era de uma via trotskista, de uma via anarquista, também ia para esse sistema prisional. E também iam criminosos comuns que roubavam coisas e tal, e homossexuais. Então, o sistema dos gulags é uma das questões que a gente tem que enxergar criticamente dessa experiência socialista, porque por mais que aconteça uma mudança de regime, uma ditadura contra uma classe específica, a gente precisa focar o esforço num grupo específico. Então,
prender religiosos opositores à torta e à direito, prender homossexuais, prender todo tipo de grupo dissidente, não é uma coisa que a gente pode aceitar. Só que a gente precisa entender como essas prisões elas estão inseridas na realidade russa da primeira metade do século XX. Então, a gente tem que pensar que boa parte dos religiosos presos eram padres ortodoxos, que eram ligados ao czarismo, eram ligados à burguesia que foi expropriada, eram ligados aos donos da terra, eram ligados às elites que perderam o poder. Então, e além disso, por serem religiosos, eles tinham um alcance popular muito grande. Então, essas prisões, elas estão colocadas nessa chave de impedir essa expansão dessa oposição. Já os presos políticos, eles estão também nessa chave de impedir que o rumo socialista colocado se perca, porque, por exemplo, no que a gente vai falar mais para frente dos trotskistas, eles têm uma visão de questão nacional, uma visão de socialismo internacionalista bem diferente da versão leninista e da versão stalinista. Então, a prisão deles, ela tem essa função de impedir que ocorra esse conflito interno no próprio partido e no governo. Já no caso dos homossexuais, desses grupos dissidentes que não são necessariamente criminosos, a gente precisa pensar que até os anos 90, a homossexualidade era vista como uma doença psicológica, era vista como algo fora do comum. Então, é nesse contexto que essas prisões acontecem. Essas pessoas são vistas como algo imoral, como algo que não deva participar da sociedade, não faz parte desse novo cidadão russo. E isso é um problema, porque para essa realidade de Lenin, de Stalin, isso faz parte da dinâmica. Só que, fora desse tempo, isso não faz parte da dinâmica. Então, se acontecesse uma revolução no Brasil hoje, seria totalmente inaceitável prender as pessoas por esse motivo. E a gente não pode passar pano para essas prisões. A gente precisa colocar elas historicamente no sentido em que elas ocorreram, para a gente entender por que isso aconteceu. Só que a gente não pode defender esse tipo de coisa. Além disso, no final da vida de Lenin, ele cria a NEP, que é a Nova Política Econômica, que é uma espécie de retorno capitalista. Assim, isso gera um desconforto muito grande dentro do partido, porque as correntes mais próximas do Lenin, elas enxergam isso como algo positivo, as correntes mais exaltadas enxergam isso como uma desvirtuação da revolução, como um desmonte do socialismo, um retorno à burguesia, como um problema extremamente absurdo, assim, inaceitável ter um retorno disso. E a NEP, ela modifica o controle das finanças, da indústria e dos transportes, e ela retorna algumas coisas à propriedade privada. Porque com a expropriação em massa, começou a acontecer um movimento de... Como não existia mais mercado, não existia mais moeda, não existia mais como você ganhar dinheiro com a plantação, com a produção, as pessoas passaram a plantar simplesmente
o que precisava para comer e não produziam excedente para distribuir para o resto do país. Isso começou a gerar uma fome muito grande, isso começou a gerar uma crise. Então, essa retomada à propriedade privada, essa reabertura de um mercado interno, ela é uma adaptação da realidade, porque eles estavam numa realidade em que as pessoas não queriam mais produzir excedente, porque elas não iam lucrar com isso. Então, por elas não produzirem excedente, as cidades não tinham alimento, começou a surgir um mercado ilegal de produtos, começou a surgir praticamente um tráfico de produtos. Então, esse retorno à propriedade privada, ele visava mudar essa realidade que não estava ajudando o país, por mais que tivesse um ideal socialista sendo aplicado ali, ele não estava sendo aplicado de uma forma que funcionava na dinâmica daquela realidade. Então, a NEP ela vai modificando essas reformas extremamente abruptas que foram feitas no começo e vai tentando lidar com essa realidade. Tudo certo até aqui? Tá. Então, com a morte do Lenin, o papel de líder supremo da União Soviética, ele fica em aberto. Por mais que tivesse o sistema dos soviéticos, tivesse essa participação popular, toda essa estrutura, a necessidade de uma liderança, ela continuava existindo. Então, quando Lenin morre, ele causa uma comoção gigantesca, porque ele tinha um apelo popular extremamente forte. Por ele ter modificado profundamente a realidade do país, a população tinha um apreço muito grande por ele. Então, isso chega a um ponto que o país embalsamou ele, o corpo dele morto, e manteve numa redoma lá, e todo aniversário dele, eles fazem festa, fazem eventos em torno disso, e esse corpo do Lenin, ele existe até hoje. Então, esse culto à personalidade dele, ele se manteve por muito tempo. Então, para ocupar o lugar deixado por ele, começou a acontecer um conflito muito grande dentro do partido, porque tinham algumas opções de desenvolvimento do socialismo, e essas opções elas eram debatidas dentro do partido, elas eram debatidas nos soviéticos, eram debatidas internacionalmente, e uma das principais era a do desenvolvimento do socialismo na União Soviética, em um país só, e essa opção ela era apoiada pelo grupo do partido, do qual faziam parte o Stalin e o Bukharin, e eles tinham uma capilaridade bastante forte dentro do partido, e para a realidade internacional que se via na época, para eles fazia mais sentido desenvolver primeiro o socialismo dentro da União Soviética e depois pensar em desenvolver o socialismo para além dela. Na contrapartida, tinha o grupo que apoiava a Revolução Permanente, do qual a principal figura é o Trotsky. Então, para esse grupo, não precisava primeiro desenvolver o socialismo na União Soviética e depois
pensar no internacional. Para eles, precisava pegar o Exército Vermelho e sair dominando o país e implementando a revolução nos países, botando fim às burguesias locais, botando fim à estrutura capitalista desses países. Então, essa disputa entre os projetos, ela é muito debatida ainda hoje, e ela virou uma caricatura muito grande, porque virou como se fosse uma espécie de positivo e negativo. Stalin só queria desenvolver o socialismo na União Soviética e o Trotsky só queria desenvolver o socialismo internacional. Sendo que, na realidade, isso é muito mais complexo e isso foi construído ao longo do tempo. Então, o grupo apoiado por Stalin, ele, nas discussões internas do partido, ele foi escolhido como o projeto que seria tocado em frente. E no debate internacional, esse projeto, ele também era o mais aprovado. Então, figuras como Gramsci, Mariátegui, lideranças de partidos comunistas ao redor do mundo, apoiavam essa alternativa porque enxergavam que ela fazia mais sentido para o contexto russo e ela tinha uma base real muito mais sólida e ela poderia se desenvolver muito melhor. E esse projeto, ele era muito mais complexo do que simplesmente o desenvolvimento do socialismo em um só país. Esse projeto ele era pautado nos seguintes elementos. Para o grupo do Stalin, primeiro era preciso estabelecer a União Soviética, criar bases de sustentação fortes para o país se manter, porque a União Soviética era um bloco do qual o principal país era a Rússia, mas tinha todo o leste europeu de pequenas repúblicas que não tinham força suficiente para fazer comércio com a União Soviética, com a Rússia, não tinham poder militar forte o suficiente. Então é como se a Rússia fosse o único país que fosse forte o suficiente para defender o socialismo. Então, primeiro era preciso fortalecer a base econômica, a base política da Rússia, para depois expandir. Então, não era uma questão de simplesmente fazer o socialismo na Rússia e largar. Era um plano para, primeiro, fortalecer o que já tinha sido conquistado e depois pensar em conquistar mais do que isso, a levar o socialismo para outros lugares. Então, é por isso que esse projeto ele parecia para a grande maioria como muito mais realista e muito mais execuível, porque ele partia da realidade do país naquele momento e ele não tinha um lado mais utópico como era o de Trotsky, de pegar o Exército Vermelho e sair pelos países afora levando o comunismo para todo mundo. Isso não tinha uma base real com a qual pudesse trabalhar, porque a Europa, mesmo pós a Primeira Guerra, e com o crash de 29, com as crises endêmicas do capitalismo, a Europa continuava extremamente forte economicamente, continuava muito forte militarmente, então simplesmente não dava para sair tentando dominar todos os outros países em volta. Então,
o desenvolvimento do socialismo em um único país, ele se tornou a pauta da União Soviética a partir da morte de Lenin. E a questão nacional é um elemento que ele é fundamental para pensar a revolução em um país, porque por mais que no final do manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, eles falem que todos os proletários do mundo são uma coisa só, não tem a divisão entre países e tal, ela não se dá no quesito da exploração capitalista. A questão nacional ela é fundamental, porque cada país tem uma conjuntura própria, cada país tem desenvolvimento produtivo próprio, cada país tem a sua cultura, tem a sua formação social que é específica. Então, não adianta pensar num internacionalismo socialista geralzão sem pensar nas especificidades. Então, o que fazia sentido para a União Soviética não fazia sentido totalmente na China. O que faz sentido em Cuba não faria sentido ser aplicado no Brasil. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso. Então, por exemplo, na Rússia, eles tinham um debate étnico muito forte entre os grão-russos, que era a etnia da maioria da população russa, e as outras etnias que faziam parte do bloco, que eram os poloneses, os armênios, o pessoal da Geórgia, do Azerbaijão, de todos esses lugares. E essas etnias, durante o czarismo, elas eram sempre jogadas para o segundo plano. Com a União Soviética, elas ganham certa autonomia para se autogerir, elas não sofrem uma perseguição tão absurda. Então, se a gente for pensar nessa questão étnica no Brasil, a gente precisa levar em conta não tanto essa questão de etnia entre povos que formam micronações diferentes, a gente precisa pensar na questão racial, a gente precisa pensar na questão indígena, a gente precisa levar em conta que a população negra ela vive praticamente uma ditadura, ela não tem liberdade plena para andar na rua, ela morre mais, ela tem os piores salários, os piores empregos, então a gente precisa adaptar esse lado político teórico para a nossa realidade. Então é por isso que esse grupo ele se torna o grupo dominante na União Soviética. Tudo bem? Um ponto interessante sobre isso, que o meu professor sempre falava, o professor Silvio de Almeida, que muitas vezes a gente fica sem se preocupar com essas questões de diferenciações de um país para o outro, de uma região para o outro. E um dos exemplos que ele dava era do próprio racismo, que aqui no Brasil muitos brancos têm preconceito com negros se achando europeus, se achando descendentes de norte-americanos. Mas quando qualquer brasileiro for para os Estados Unidos, não independente, mas sendo branco ou negro, vai sofrer um racismo por ser latino. Se for negro, mais ainda, né, por uma questão étnica que tem lá. Mas esse tipo de particularidades eu acho também que entra nessa sopa toda quando você vai fazer esse balanceamento de o que se aplica em um país, o que se aplica em outro, internacionalização de um determinado tipo de governo, determinado tipo de Estado. Faz sentido. Na penúltima aula a gente vai falar do Fanon e da Revolução Argelina, e ele fala bastante dessa questão colonialista, do racismo, de como isso está muito ligado à exploração capitalista, a essa hierarquização social de classe, de raça, de gênero. Então, isso é algo que a gente deixa sempre passar ou
trata como uma pauta identitária que não tem tempo agora, ou se torna uma pauta identitária que é tão importante que ela trava o debate, ou vira uma questão de conflito entre linhas teóricas. Então a gente precisa levar em conta isso sempre de forma crítica, sempre pensando a partir da nossa realidade material, né? Então agora passando para a grande figura extremamente polêmica, extremamente demonizada dessa aula, que é o Stalin. Ele é, assim, uma das... Toda vez que alguém de esquerda vai participar de um debate, vai participar de algum jornal, do Roda Viva da vida, sempre aparece o Stalin. O cara pode estar falando de, sei lá, de reforma agrária, de pauta racista, de um livro que ele lançou, sempre vai surgir o Stalin ali de algum lugar. Então, a gente vai pensar agora como que ele agiu enquanto líder da União Soviética e pensar na imagem que foi construída dele. Então, depois da NEP, ele criou os planos quinquenais, que eles pensavam um impulso industrial, energético e de infraestrutura. Então, ele começou a desenvolver muito forte esses 3 pontos para tentar desenvolver o país. Só que, ao mesmo tempo que isso foi sendo incentivado, a principal forma econômica do país, ela ainda se manteve como agroexportação. Então, o país tinha fábricas gigantescas de tratores, de carros, de ferramentas agrícolas que não eram feitas para vender, elas eram feitas para auxiliar nessa produção agrícola, só que junto disso não tinha uma preparação para aplicar todo esse impulso gerado na agroexportação. Então, durante praticamente toda a existência do país, a principal fonte de renda se mantinha na exportação de commodities. Então, era plantação, carvão, gás, petróleo. Então, não se passou por um desenvolvimento industrial que tivesse um lado de gerar riqueza nesse sentido mais comercial. O grande desenvolvimento industrial e energético ele foi focado para o lado militar. Então, na Segunda Guerra, o esforço industrial de produção de equipamentos, de melhoramento do armamento, dos veículos de guerra, dos aviões, a produção de foguetes, a produção de bomba atômica, tudo isso era o grande foco desse impulso industrial. Então, além desses planos, aconteceu uma melhora nas condições de vida, mesmo porque se a gente pensar que as condições de vida encontradas em 1917 eram de extrema miséria, praticamente qualquer coisa é uma melhora das condições de vida. Então, com esse desenvolvimento, essa melhora da economia, a situação das pessoas começa também a melhorar junto com isso. Por mais que ela não atinja um welfare state ou algo do tipo, ela começa realmente a melhorar. Então, como eu falei antes das prisões, dos expurgos, isso aconteceu durante a gestão do Stalin, e isso foi um dos pontos centrais do relatório do Khrushchev, que a gente vai falar mais para frente, que mostrou esse lado obscuro do Stalin. E foi também
de certa forma, construído. Então, a imagem criada desse líder, ela é sempre negativa hoje. Só que até a morte dele, ele era muito bem visto por vários líderes mundiais. O Churchill chegou a elogiar ele, o Roosevelt chegou a elogiar ele, porque no plano estratégico, ele era uma figura muito, muito inteligente. Ele foi o grande responsável pela derrota do nazismo na guerra, que para a Rússia, a Segunda Guerra Mundial é chamada de a Grande Guerra Patriótica, porque eles entraram na guerra para se defender da invasão externa e o teor patriótico que essa guerra ganhou foi extremamente alto. Então, uma coisa que vira sempre meme, que comparam com a invasão do Napoleão na Rússia, é o inverno. Então, sempre a historiografia mais rasa, mais geral, trata o inverno como um motivo da derrota nazista na Rússia. Sendo que quando do pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, a produção de equipamento militar na União Soviética, ela começou a aumentar em qualidade e em quantidade muito rapidamente. Porque mesmo com esse pacto, tinha-se a noção de que esse pacto ele não era uma garantia de não agressão, ele era só uma espécie de espera ou de atraso dessa eventual invasão. Então, o desenvolvimento industrial de equipamento militar na Rússia ele começa a ficar efervescente. Então, quando a Alemanha invade a União Soviética, o país já está praticamente preparado para sofrer essa invasão. Tanto que vários anos antes da guerra, Stalin mandou construir os parques industriais do ocidente da Rússia, todos desmontáveis, porque a ideia era que, em caso de invasão ou de guerra, todo o parque industrial pudesse ser trasladado para os Urais, que é uma região montanhosa, e tem uma barreira natural de floresta e de montanhas muito altas que nenhum país invasor conseguiria chegar com a tecnologia daquela época. Os aviões não conseguiriam voar até lá para bombardear por causa da distância, os exércitos não conseguiriam chegar tão longe. Então, muitos anos antes já tinha esse parque industrial totalmente desmontável, que quando a guerra começou, ele foi trasladado para os Urais. Então, todo o parque industrial, que é um alvo importantíssimo em toda a guerra, ele estava completamente a salvo da Alemanha, porque quando a Alemanha fazia as guerras relâmpago, ela atacava as indústrias do país muito rapidamente, e com isso não tinha como revidar, porque não tinha como produzir arma, como produzir veículos, como produzir munição. Isso não aconteceu na Rússia. E além disso, o Comitê Central da União Soviética sabia que todo o território fronteiriço do país ele era extremamente aberto e não teria como eles protegerem totalmente isso. Então, a maior parte do exército ela foi deslocada para o ocidente do país, mas não diretamente para as fronteiras, porque tinha toda uma questão estratégica de proteger cidades-alvo, de proteger Moscou, de proteger Leningrado, de proteger Stalingrado. Então, esse lado estratégico do Stalin, ele nunca é lembrado, ele é sempre
colocado de lado, e a razão da União Soviética ter resistido à guerra é colocada como inverno, sendo que, na verdade, não é o inverno, toda essa estratégia, a tomada de decisão alemã que foi repleta de erros em vários momentos. Então, a União Soviética ela conseguiu se defender dessa invasão a partir de tomadas de decisão muito, muito bem feitas. E essa imagem do Stalin, ela vai sendo construída depois da morte dele como uma coisa sempre negativa. Ele é sempre o totalitário, ele é sempre o cara que manda todo mundo pro gulag, ele é sempre o cara que ajudou os aliados a derrotar o Hitler, como se a participação na guerra fosse só algo acessório. Então, a partir da ascensão dele ao poder, o debate entre a figura de Stalin e a figura de Trotsky, ele ganha uma dimensão gigantesca e uma dimensão de propaganda muito forte. E ele vai se distanciando cada vez mais da realidade. Então, o Stalin, ele vai perdendo esse lado real dele, e ele vai se tornando esse ditador, ele vai se tornando o cara que mandou matar o Trotsky, ele vai se tornando esse cara que expurga a oposição. Eu não estou dizendo que ele não fez tudo isso, eu estou dizendo que ele fez muito mais do que isso e fez coisas de fato produtivas para o país e para a revolução. Então, a máquina política comandada por ele e a comandada pelo Trotsky, elas começam um embate entre as duas figuras. Então, na União Soviética, o Stalin coloca o Trotsky como um terrorista, como um cara que é extremamente utópico, que ele quer fazer a revolução internacionalista sem base nenhuma na realidade, que ele é uma espécie de figura meio maluca, que não tá com os pés no chão, enquanto do lado trotskista, o Stalin é esse grande ditador que é meio... Ele não é tão comunista quanto Trotsky, que ele cede a algumas coisas capitalistas. Então, começa essa batalha entre as duas figuras, que hoje, no Brasil, ela fica muito clara quando a gente para pensar nas linhas políticas nos partidos. Então, tem uma galera do PSOL que é mais próxima do Trotsky, tem uma galera do PCB que é mais ligada ao Lenin, tem o pessoal do PSTU que é mais ligado com o Stalin. Então, tem esse pessoal que fica nesse embate entre as figuras sem pensar que dá para entrar em um acordo e usar os lados positivos dos dois como uma forma de enxergar a realidade. Né? Tudo certo por aqui? Bom, então, para concluir, nessa aula a gente trabalhou que a realidade russa ela foi um determinante para a construção do projeto socialista, porque era um país extremamente agrário, era um país que, diferente do que o Marx e outros marxistas previam, era um país que a maioria era agrária, e para o Marx e para outros autores, a revolução ela partiria do proletariado, do operário, do trabalhador urbano. Então, um país agrário, ele não teria revolução, porque ele não tinha uma classe trabalhadora urbana muito, muito forte. Sendo que, quando a gente analisa a Rússia, ela tinha esse lado camponês muito grande, mas teve uma vanguarda de trabalhadores urbanos que foi extremamente importante na tomada de decisões da revolução, de guiar essa
essas pessoas de trabalhar a consciência. Então, além disso, a gente tem a ascensão popular ao poder, e ela se mostrou pautada na resolução dos problemas internos, econômicos, sociais, na melhora de vida a médio e longo prazo. E por não ser um processo totalmente teórico, ela sofre oscilações. Então, tem momentos em que a melhora de vida ela está muito forte, tem momentos que as condições de vida elas dão uma piorada, porque a gente passa de um comunismo de guerra extremamente ativo, extremamente transformador, para um comunismo, um socialismo mais estável, uma construção nacional mais pautada num nacionalismo popular, nas artes, no realismo soviético. Então, essa ascensão popular, ela significa uma melhora de vida que está extremamente ligada às condições materiais. E junto dela tem o sistema escolar implantado, que, com o desenvolvimento do país, ele vai dando frutos. E ele vai se expandindo por todo o bloco soviético. Então, a partir das mudanças feitas mudanças não, mas do sistema educacional estabelecido pela Krupskaya, pelo Comitê Educacional, o analfabetismo ele vai diminuindo expressivamente, a formação de engenheiros, a formação de todo tipo de profissionais, ela vai se tornando muito grande. Os trabalhadores no campo, eles vão melhorando a sua relação com conhecimento. Então, tudo vai dando frutos ao longo do tempo nessa questão educacional. E para finalizar, a gente tem essa visão midiática ocidental construída em torno da União Soviética, e ela também é construída em torno da China, em torno da Coreia do Norte. É sempre uma tentativa de bater nessas experiências e mostrar que elas são negativas, mostrar que elas são autoritárias, que elas são totalitárias, usar aquele conceito de ferradura da Hannah Arendt, que não tem base real nenhuma para analisar essas experiências. Colocar Stalin, colocar Mao como figuras totalitárias, como figuras que dominam cada aspecto da vida, que escolhem o seu corte de cabelo, escolhem a roupa, escolhem que notícia você vai ler, escolhem no que você vai acreditar, que tipo de música vai ouvir. E essa construção midiática, ela é muito forte, ela é latente, ela está o tempo todo presente, ela está em filmes, ela está em notícias, ela está em música, ela está em toda a mídia. Só que uma questão é que, quando você tem uma revolução desse tipo, quando você tem uma intensidade de ataques tão forte, o mínimo que você precisa fazer é se defender. E aí, quando Stalin morre, começa um desmonte da União Soviética, começa a se perder esse caráter socialista, começa a rolar um monte de reforma que vai se tornando cada vez mais burgueses. Então, um ponto extremamente forte dessa revisão são os relatórios secretos que o Khrushchev publicou. Então, depois da morte do Stalin, o Khrushchev ele pega uma série de documentos que ele fala que são relatórios secretos que eram do Stalin, e ele publica tudo isso. Então, nesses documentos tem
informação sobre os gulags, tem informação sobre o expurgo, tem informação sobre tudo de negativo que o Stalin fez. Então ele ajuda muito a pintar essa visão midiática, ele ajuda a confirmar várias desses ataques que não tinham confirmação até então. Então, enquanto o Stalin está vivo, a imagem que a gente tem dele hoje, ela não é a imagem que as pessoas tinham dele naquele momento. Só a partir da morte dele, com esses documentos, que o país começa a ser pintado como um lugar totalitário, um lugar sanguinário, um lugar que tropeça em várias coisas, que não se desenvolve, que é extremamente problemático. Isso vai sendo só pintado pela mídia ocidental, pela mídia burguesa, só que a partir da liberação desses documentos, isso é confirmado. E taticamente, isso é extremamente burro, porque o Khrushchev ele era líder do país depois do Stalin. E se você quer minimamente manter o prestígio do país, manter a defesa desses ataques, colocar o líder antigo como pior do que você, por mais que isso seja parte de você se reafirmar como um líder melhor, como uma alternativa melhor do que o seu anterior, quando você publica documentos que mostram o líder desse país do qual eu sou líder agora, ele prendia todo mundo, ele matava todo mundo, ele não deixava as pessoas pensarem, ele fazia um monte de coisa errada. As pessoas não vão... A mídia ela não vai querer separar o Stalin do Khrushchev, ela não vai querer mostrar, não, a União Soviética do Stalin fazia isso, mas a nova não. É o país comunista como um todo que vai ser atacado por isso e vai ter base para sofrer esses ataques. Então, essa visão negativa ela vai sendo construída com o tempo e ela vai chegar a nós hoje como o bom e, na verdade, o ridículo e velho comentário de onde que o socialismo deu certo. Na Rússia o socialismo não deu certo. Na Rússia eles matavam todo mundo. Na Rússia eles faliram depois de um tempo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa construção de narrativas, porque ela pode botar fim a vários anos de esforço simplesmente com uma decisão ruim. Assim. Então, é isso por hoje. Ótima explanação, Plaza. Boa. E uma última coisa é que essa parte sobre a figura do Stalin e tudo, ela tá no livro Stalin, a História Crítica de uma Lenda Negra, do Domênico Losurdo. Leão Domênico Losurdo. É isso, então. Algum comentário, alguma coisa? Você deixa essas leituras tudo no Drive, né? Os que eu tenho PDF eu boto no Drive. Os que eu não tenho PDF, e até alguns que eu tenho PDF, eu coloquei o link no final de cada um. Sim. Eu tenho o link, eu vou ser PDF. Do Losurdo eu vou botar. Tem muita coisa no Marxist.org, né? Praticamente tudo que tem o link é do lá. E na internet acha a maioria das coisas, né? Sim. Bom, por hoje é isso. O sábado que vem é Revolução Chinesa. Ali. É o quê? Não, o Mendes mandou o link certo ali no chat ali. Tem outro que eu perdi o link aqui, mas o que o camarada da arte tinha mandado uma vez, o Libera Germ, alguma coisa assim. O LibGen, né? Isso, Que eu perdi esse link. Mas é muito bom, lá tem tudo também. Eu vou digitar aqui, é só jogar isso aí no Google. É um link da Deep Web. Posso tirar uma dúvida ainda?
O Thiago falou uma coisinha, Plaza. Tá muito baixo, não deu pra ver o que ele falou. Peraí. Posso tirar uma dúvida ainda? Boa. Pode. Ali no slide do Stalin, que você comentou dos planos quinquenais, eu queria perguntar se essa nova estratégia econômica ela veio para ela veio para trazer um sentido oposto ou um sentido diferente do NEP, do Lenin. Tipo, se antes tinha uma certa liberdade para abrir essa questão da propriedade privada para os pequenos produtores, se os planos quinquenais ele veio para derrubar isso. Então, eles são implementados com o fim da NEP, e a NEP é como se fosse uma ferramenta meio que de transição. Assim, eles mantêm algumas coisas como propriedade privada e um mercado relativamente livre, enquanto eles vão construindo a base desse novo mercado. Então, os planos quinquenais eles vêm como um planejamento já mais socialista, mais controlado pelo estado da economia. A NEP ela tem esse retorno a algumas coisas do capitalismo para lidar com a crise do momento, e os planos quinquenais eles vêm para realmente dar um sentido mais certo para o planejamento econômico que na NEP não tinha tanto. Nos planos quinquenais ele já vai ter mais isso. Então, né, o impulso industrial ele vai ser pautado no equipamento militar e no equipamento agrícola, que é o planejamento de defesa externa, de preparo para eventuais guerras, de melhorar a produção de grãos, de melhorar a extração de petróleo, de todo esse tipo de coisa. Então, ele é como se fosse esse que você falou mesmo, uma nova, um novo foco da economia que já consegue andar sem precisar tanto desse capital privado, sem precisar tanto desse mercado extremamente livre. Tanto que quando acontece a NEP, o rublo ele volta a circular como dinheiro, e isso deixa o pessoal anarquista, deixa o pessoal tipo Trotsky louco da vida. Assim. Eles falam que o rublo ele significa a manutenção do czarismo, ele significa que a revolução perdeu, que o mundo acabou e não tem mais, o socialismo já era, e a gente está voltando pro passado. Assim. Então os planos quinquenais eles vêm para solidificar essa nova postura do país. Entendi. Então, esses planos eles vieram antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, eles. Acho que eu botei aqui, ó. A NEP acaba em 28 e os planos já começam a partir disso. Eles já funcionam durante a guerra e depois dela eles continuam também. Então, tipo, como foi construindo essa parte, esse setor militar para a indústria, eu daria para dizer que na União Soviética já tinha esse sentimento de que talvez pudesse explodir uma Segunda Guerra. E comentam disso, né, que terminou a Primeira Guerra super mal e que os países continuaram se militarizando, né, continuaram colocando os altos investimentos no setor da indústria bélica. Sim, tem dois fatores nisso, o fator externo e o fator interno. O fator externo é o Hobsbawm trata muito disso, é aquela questão quando acabou a Primeira Guerra, todo mundo tinha mais ou menos a noção de que em algum momento ia ter uma Segunda Guerra grande assim. Então a Rússia ela tinha também essa visão. Só que no plano interno,
a militarização ela tinha o papel de defesa, porque como era o único país socialista na Europa, era óbvio que em algum momento o bloco capitalista ia querer invadir, ia querer retomar o leste europeu que tinha perdido, ia querer tirar o Partido Comunista do poder. Então, a militarização ela vai nesses dois sentidos, de proteção do país, proteção do projeto do país e de se preparar para uma eventual guerra que eles sabiam que, independente de quem estivesse guerreando, de algum jeito ia sobrar para eles em alguma coisa. Assim, alguém ia invadir, ia botar a culpa de alguma coisa na União Soviética e ia usar como desculpa para tentar colocar fim nesse projeto. Valeu, era isso mesmo. Boa explicação. Mais alguém tem alguma coisa? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por participarem aqui do segundo dia, por apoiarem aqui esse projeto. Obrigado. A gente que agradece, Plaza. Mandou muito bem. Valeu, falou. Tá bom.